Olá, amigos e amigas. Eu estou aqui para estudar o capítulo 28 do livro Respostas da Vida, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Um tema muito importante que faz parte da nossa estada na Terra. O tema é melhorar. Bom, então quer dizer que nós reencarnamos para melhorar. Nós não estamos simplesmente aqui no mundo seguindo os acontecimentos bons, ruins, altos e baixos, sem motivo. Não, tem motivo. Nós estamos aqui para melhorar. O Espiritismo fala da evolução, o progresso incessante. Então, André Luiz aqui vai trazer ideias que ele colheu na espiritualidade, que nos serve de reflexão e de roteiro. Então, olha só. Melhore sempre as suas condições pessoais pelo trabalho e pelo estudo, a fim de que você possa melhorar a vida em derredor de você. Olha só a colocação que ele faz. Melhore sempre. É sempre, não é de vez em quando. Nós podemos pensar que as nossas atividades diárias, no trabalho, no relacionamento com os parentes, com os amigos, nestas atividades, nestes relacionamentos, está havendo modificações no comportamento do indivíduo. Então, quando eu converso com um familiar ou com um amigo, eu estou permutando alguma coisa, algum conhecimento, alguma experiência. E isto então vai trazer ampliação no meu repertório, no meu arquivo de experiências. Olha que interessante isso. Não são acontecimentos vazios, destituídos de significado. Eu vou dar um exemplo. Quando você encontra, por exemplo, um parente que é tido como o parente difícil, o parente complicado ou o parente mais legal, mais amoroso. Então, em ambas as situações, nós vamos aprender. Quando eu estou diante da pessoa difícil, o contato com ela me obriga a ponderar as minhas atitudes, a exercitar a minha paciência para lidar com ela, porque ela é uma pessoa difícil. Então, eu estou aprendendo a educar as minhas emoções diante daquela pessoa. Quando o parente é aquela pessoa legal, que é gostoso estar junto, eu também estou aprendendo. O que eu estou aprendendo? Que o comportamento dele ou dela é uma coisa especial, é uma coisa boa, que eu quero fazer igual. Então eu estou aprendendo, naquele momento, esta pessoa está servindo de modelo que eu posso aprender. Portanto, as experiências da vida sempre estão trazendo condições de melhoria pessoal. Então olha só, melhore sempre as suas condições pessoais. O meu modo de vestir, não é a vestimenta não caracteriza a personalidade, mas de alguma forma, no meu contato com o outro, na sociedade, à medida que eu tenho um modo de me vestir que não é chocante e agressivo, é uma coisa amistosa. Então, melhorar as minhas condições de vestimenta, o meu modo de me comportar, o meu modo de me relacionar com as pessoas, as ideias que eu tenho a respeito da vida. Tudo isso, à medida que eu vou melhorando, vai refletindo na minha melhoria pessoal, né? Então, eu começo a me tornar uma pessoa simpática nos relacionamentos interpessoais, uma pessoa interessada no conhecimento, né? E eu também vou servir de modelo para os outros, como os outros servem de modelo para mim. Ele fala melhorar sempre as condições
pessoais pelo trabalho, por aquilo que eu faço. Então, no trabalho, eu tenho a opção de ser uma pessoa amistosa, amigável, competente, ou ser uma pessoa chata, incompetente, que briga com todo mundo. Ao contrário disso, em vez de me tornar uma pessoa desagradável, eu aprendo a ser uma pessoa agradável, uma pessoa bacana. Então ele fala a melhoria através do trabalho e pelo estudo. Como tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o ensinamento do Espírito da Verdade, que ele fala: espíritas, instruí-vos e amai-vos. Esta instrução, este conhecimento, esse estudo que André Luiz está falando, faz com que eu tome contato com o conhecimento comportamental, profissional, social, político. Todo este material que eu vou alojando, que eu vou filtrando, vão ampliando a minha capacidade de compreender a vida e de melhorar a minha relação com as pessoas. Que mais que ele fala? A fim de que você possa melhorar a vida em derredor de você. Então, se eu me torno uma pessoa melhor, eu tenho mais capacidade, ou seja, mais instrumentos de entender as coisas. Portanto, eu estou ajudando a melhorar as minhas condições sociais, porque os meus comportamentos vão ser modelos positivos para o meu entorno. Depois ele diz: obrigação cumprida será sempre o nosso mais valioso seguro de proteção. Obrigação cumprida. Quando nós carregamos muitas obrigações não cumpridas, não realizadas, ou pendências de comportamentos, coisas que nós fizemos e não foram resolvidas, isto gera tormento na pessoa. Então, por exemplo, na Gestalt terapia eles falam muito da situação inacabada. Se você à tarde sai do escritório com uma tarefa não resolvida, todo o seu trajeto até chegar na sua casa, e quando você chega na sua casa, você vai ficar pensando naquela atividade não realizada. Parece que ela está pedindo solução. Isto é a situação inacabada proposta pela Gestalt terapia. E nós temos isso no comportamento. Tivemos uma discussão com alguém, um desentendimento e não chegamos a um acordo. Aquilo fica martelando a cabeça da pessoa enquanto não for resolvida. Então, André Luiz faz dessa forma a colocação. Obrigação cumprida será sempre o nosso mais valioso seguro de proteção. Muito bem. Proteção, porque o indivíduo não vai carregar conflitos, ele vai resolver o que tem que ser resolvido e pronto. Depois ele fala: amplie quanto puder a sua exportação de gentileza. Olha, esta colocação bate de frente com algumas colocações de pessoas que acham que os comportamentos delas são fixos e não se transformam. E algumas pessoas se autodenominam assim: eu sou irritadiço, eu sou explosivo e pronto, quem quiser que me aguenta. Como se fosse uma característica biológica, imutável, no qual ela sempre vai ter que viver desse modo. Olha a colocação dele. Amplie quanto puder a sua exportação de gentileza. E aí você pode dizer: mas eu não sou gentil, eu não aprendi a ser gentil. Muito bem, aprenda a ser gentil. Tudo se aprende. Então, se você conviveu com uma família que não havia muitos afetos, que não havia gentileza, obviamente você não tem isso no seu repertório, no seu arquivo. Então, agora que você já aprendeu o que André Luiz está falando,
você pode exercitar a sua capacidade de gentileza. Como? Aprendendo. Então, se antes você chegava no seu trabalho e não falava nada para ninguém, ou quando você chega em casa não cumprimenta ninguém, agora você pode começar a treinar a simpatia e a gentileza. Então você pode chegar e cumprimentar. Olá, bom dia, tudo bem? Ou em casa à noite, boa noite, e dar um abraço em alguém, um beijo, etc. E a gentileza é você se oferecer para ajudar a pessoa no seu trabalho. Se alguém está afobado, você está com menos atividades, você pode ser gentil. Quer que eu te ajude? Isso é gentileza. Em casa a mesma coisa. A sua mãe, o seu pai, a sua esposa, seu marido está atarefado, não dá para fazer tudo, se ofereça para ajudar. À medida que nós vamos treinando mais essa gentileza, vai se tornando parte do nosso comportamento. Então, tudo nós aprendemos. Depois diz ele, fazer algo a mais que o próprio dever, em benefício dos outros, é criar um gerador de simpatia em nosso auxílio. Então, imagina que você se oferece para ajudar uma pessoa numa instituição de caridade, ou em casa, ou no trabalho. Na instituição de caridade, você se propõe a fazer os pacotes da cesta básica. Tá? Você está fazendo, é uma gentileza sua, é uma proposta sua. Além de você fazer isso, você pode se oferecer a fazer mais alguma coisa, se é possível. Então, você está indo aqui, olha, fazer algo mais que o próprio dever. Você tem o dever de fazer aquilo que você se comprometeu e pode fazer mais. Na sua casa, a mesma coisa. Você tem o dever de lavar a louça da janta. Então, você lavou a louça e tem outra pessoa ainda atarefada que não consegue se desembaraçar daquilo, você pode ajudá-la além da sua obrigação, ok? Esqueçamos o que não serve para o bem, a fim de que se realize o melhor. Olha, isso é uma proposta de saúde mental e de mudança de comportamento na existência. Vamos repetir. Esqueçamos o que não serve para o bem. Não serve, esquece. Criticar os outros serve, não serve, esquece. Sabe aquelas pessoas que acham que tem que falar as verdades para os outros, às vezes de forma agressiva? Isso vai ajudar alguma coisa? Não vai? Então esquece. Você tem algum comportamento que não serve para nada, às vezes você é colecionador de uma coisa que não agrega nada no seu comportamento, ou você tem um vício que é prejudicial, que não agrega, esquece, supere essa situação. Então, esqueçamos o que não serve para o bem, a fim de que se realize o melhor. Então eu posso ter um comportamento de fazer brincadeiras com os outros, menosprezando elas, né? Às vezes as pessoas esperam isso de mim, que eu sou a pessoa que conta a piada dos outros. Isso está trazendo prejuízo? Para com isso, não serve para nada. Delete esse comportamento, adquira um mais positivo, mais construtivo nas suas relações interpessoais. Reclamar é ferir-se. Socialmente, parece que é obrigatório a pessoa reclamar. Parece que é tomar contato com a realidade, né? E o indivíduo não percebe que quando ele está reclamando, ele está trazendo imagens mentais e emoções doentias para o seu comportamento. Eu lembro aqui daquela colocação de André Luiz no livro Nosso Lar, quando o benfeitor Clarencio vai visitá-lo logo depois que André Luiz é internado em Nosso Lar, e o André Luiz começa a reclamar de ter desencarnado. Ele começa a se lamentar e o benfeitor fala para ele: André, você quer se dar bem aqui? Pare de se lamentar, porque lamentação é doença mental grave. Olha só, quem está falando isso é um espírito de alta evolução.
Então, reclamar é ferir-se. Ferir-se por quê? Por causa das lembranças amargas que traz. Nós precisamos mudar esse comportamento. Comece a lembrar das coisas boas que acontecem na sua vida. Lembra da gentileza que alguém te fez, da simpatia de alguém que você conhece, né? Lembra das suas experiências boas, que isso vai trazer conforto, alegria e esperança. E diz ele: se você deseja vencer, aprenda a sorrir além do cansaço. Se você deseja vencer, nós poderemos estar cansados, respeitar o nosso corpo, mas não se entregar à omissão, se entregar à preguiça. Olha só, se você deseja vencer, aprenda a sorrir além do cansaço, porque algumas pessoas ficam com a cara amarrada, mal-humorada, ríspidas, como se os outros fossem responsáveis por aquilo que está acontecendo com ela. Então veja, eu posso estar cansado e até com dor, mas eu tenho a capacidade de controlar esse mal-estar e ser simpático. Não ser grosseiro, porque o outro não tem nada a ver com as minhas coisas. Quando eu treino isso, quando eu me esforço, eu estou adquirindo capacidade de me educar, de disciplinar as minhas emoções. O grupo familiar recorda a terra que produz para nós, segundo a nossa própria plantação. Como nos damos no grupo familiar? E a família está me ajudando na realização pessoal, na minha evolução, e eu também estou ajudando a família. Esperança vitoriosa é aquela que não deixa de trabalhar. Ter esperança, esperar que algo vai acontecer lá no futuro, não é ficar de braços cruzados esperando que a coisa se realize. Para aquilo se realizar depende do meu trabalho de hoje. Então eu posso ter esperança, mas estar comprometido com a realização daquilo que eu quero. Depois, finalizando, André Luiz diz: guarde as suas impressões infelizes para não prejudicar o caminho dos outros. Eu posso ser pessimista, pode ter acontecido alguma coisa desagradável comigo, eu posso ter tido uma decepção, né? Mas eu não preciso transferir ou comungar estas impressões infelizes com os outros, né? Algumas pessoas saem brigadas do trabalho ou de casa e vai falar com um amigo ou com um parente das brigas que tiveram em casa. Vai transferir ou jogar em cima dos outros os problemas pessoais. Guarde as suas impressões infelizes para não prejudicar o caminho dos outros. Às vezes, uma colocação nossa, que pode ser de uma experiência pessoal, pode deixar a pessoa deprimida, de baixo astral, desesperançosa, sofrendo por causa de uma colocação nossa. Então, nós temos que aprender a não prejudicar os outros. Não vamos esquecer da lei de causa e efeito, os tormentos que eu causo. A vida do outro, eu sou corresponsável. Então, vamos aprender a fazer o bem, a desejar o bem. As coisas que nós fazemos que geram sofrimentos, nós temos que aprender a lidar com elas, a modificar, a realizar algo ou comportamentos que tragam bem-estar. Então está aí a reflexão que fizemos do livro Respostas da Vida de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, cujo tema é melhorar. Espero que tenha servido para suas reflexões, para a sua evolução, que é tão importante por estarmos aqui na Terra com esse objetivo de crescimento. Um abraço a todos e até o próximo encontro.